Muito bem. Então a gente começa agora a falar do capítulo 4, que é o movimento em 2 e 3 dimensões. Tá certo? Bom, nesse capítulo, então, basicamente o que a gente faz é estender a noção do movimento para casos mais gerais. No capítulo 2 a gente trabalhou bastante o movimento unidimensional, tá certo? Que era o movimento numa linha, que poderia ser vertical, horizontal ou mesmo inclinada, mas era sempre limitado ao movimento em uma dimensão. Agora a gente amplia então essa noção para o caso de movimentos mais gerais. E a gente começa então definindo, como a gente fez no capítulo 2, a ideia de posição e deslocamento, agora num sistema de maior dimensão, no caso 2 e 3 dimensões. Então a seção 4.2 começa então definindo a ideia aí de posição e deslocamento no sistema tridimensional. Bom, a localização de uma partícula ela pode ser especificada de forma geral através de um vetor posição que a gente vai chamar de R, tá certo? Então a gente tem aqui o nosso vetor posição, que vamos usar a letra R para definir. Esse vetor é um vetor que liga um ponto de referência, em geral a origem do sistema de coordenadas, à partícula em questão, tá certo? Na notação de vetores unitários, o R ele pode ser escrito, então, como um x na direção y versor, mais um y na direção j versor, mais um z na direção k versor. Então, basicamente, está aqui, ó, você tem um sistema de 3 coordenadas, o x, não vou chamar de x, não, vou chamar de o meu i aqui, o meu j e o meu k, e eu tenho uma partícula aqui que pode estar em qualquer lugar, vamos pôr ela aqui, por exemplo. Então, o meu vetor posição é um vetor que liga a origem a essa posição. Então, ela está aqui, ó, se você olhar, ela tem aqui um valor associado a ela, um valor y, um valor z e um valor x. Tá certo? Então tá aí a posição da minha partícula. É um vetor com 3 dimensões que define aonde ela está no espaço tridimensional. Então, os coeficientes aí, o x, y e z, que são escalares, 2, 5, 7, 3, 2, 9, 3 escalares quaisquer, eles fornecem a localização da partícula ao longo dos eixos de coordenadas em relação à origem, tá certo? Essas coordenadas, que é o que geralmente a gente vai usar, pelo menos no começo aqui, definem o que a gente chama de coordenadas retangulares, tá certo? Você pode fazer uso de outro tipo de coordenadas, mas agora a gente se limita às coordenadas retangulares. Então, o exemplo do R aqui é dado um R, ele pode ter, então, uma posição menos 3 metros na direção I, mais 2 metros na direção J e mais 5 metros na direção K. Então está definido aí a posição da minha partícula. Você vai pegar aqui 5 para cá, você vai pegar menos 3 para cá, você vai pegar 2 para cá. A combinação desses caras vai dar um ponto aqui, que é, no caso, nesse lado aqui, né, nesse exemplo aqui, porque o I é negativo, um ponto mais ou menos aqui, que define a posição da minha partícula. Bom, quando a partícula começa a se movimentar, tá certo? Esse vetor, obviamente, então vai variar, tá certo? De forma que eu sempre levo o ponto de referência
a origem. Então ele pode estar aqui no tempo t igual a 0 e ele vem parar aqui, por exemplo, no tempo t igual a 1. Então agora o meu r, que antes estava aqui, agora é um vetor no tempo 2, que está aqui, ó. Então está aqui no tempo 1, no tempo 2. Então esse r, no fundo, de forma geral, quando você tem um deslocamento, é um r de t, tá certo? A componente x varia no tempo, a componente y varia no tempo, a componente z varia no tempo, no movimento arbitrário, tá certo? Obviamente que, dependendo da situação, pode ser que uma ou outra componente fique constante, etc. Mas, de forma geral, cada uma das três componentes pode variar no tempo. Então, um deslocamento aqui, né? Num deslocamento, o meu R, ele depende do tempo, de forma que o meu X pode depender do tempo, o meu Y pode depender do tempo, e o meu Z pode depender do tempo. Como cada uma das componentes varia no tempo, vai depender do movimento em questão, tá certo? Isso vai variar de sistema para sistema, depende do que a gente está estudando. Ok? O importante é frisar que essa posição é sempre calculada usando como referência a origem, tá certo? Então a posição é um vetor que liga a origem até o ponto onde a partícula se encontra. Muito bem. Se o vetor posição varia então de um R1 para um R2 durante o intervalo de tempo, a gente pode associar a isso um deslocamento, tá certo? Então o deslocamento nada mais é, conforme a gente já trabalhou antes, dado por um ΔR, tá certo? Que no fundo é o meu R2 menos o R1. Tá claro? Então, isso aqui é a minha definição de deslocamento. É a posição no tempo 2 menos a posição no tempo 1. Então, um exemplo aqui, por aqui, supõe aqui um movimento agora só para simplificar, bidimensional. Está aqui o meu X e está aqui o meu Y. Então eu tenho aqui o vetor na posição R1 no tempo T1. Depois ele vai parar aqui numa outra posição no tempo R2. E o meu ΔR é R2 menos R1, tá certo? Que vai dar um vetor, então, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor R2 menos R1. Olha como é fácil se atentar como o R2 menos o R1, ó. O R2 ele tem um certo tamanho aqui, ó, em Y. O R1 tem um outro tamanho aqui em Y, que no caso aqui é um pouquinho menor que esse. Então você vê que a componente Y, ela é bem pequenininha, ó, e de fato a componente Y do meu R2 menos R1 ó, é uma componente, ó, que é desse tamanho aqui, ó, daqui até aqui. Tá certo? Porque o R2 é desse tamanho, o R1 é desse tamanho, de forma que o R2 menos R1 dá uma componente Y aqui do meu R2 menos R1 bem pequenininha. A componente X, ó, ele tem esse tamanhozão aqui no R2, tem esse tamanhozinho aqui no R1. O R2 menos R1 vai dar um tamanhozinho, que é esse tamanho aqui, ó, que é exatamente esse tamanho aqui. Então, só de olhar mais ou menos para o R2 e para o R1, você já sabe como é que fica o ΔR, tá certo? No fundo, ele vai ligar a extremidade do R1 à extremidade do R2. Isso, o vetor R2 menos R1. Beleza? Então, se você, obviamente, pegar e inverter o R1 e somar R2 mais menos R1, o resultado é o mesmo, tá certo? Não muda nada. Se você prefere trabalhar com soma de vetores simplesmente, você soma o R2 mais menos R1, trocando o sentido de R1, e você vai ter o mesmo vetor. Tá vendo? Só para a gente deixar bem claro que isso também funciona, né? Explicitar a brincadeira, ó.
estava aqui o meu R2. Ó, o meu R1 estava aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o menos R1. Esse aqui é o meu R2. O R2 mais menos R1 é esse vetor aqui, que é exatamente esse cara aqui, ó. Ele aqui está exatamente igual. Esse aqui é o meu R2 mais menos R1. Beleza? Ficou claro? Muito bem. Bom, em termos das componentes também é fácil de se entender, como a gente já observou aqui. Se eu tenho um R2 que é dado por x2 na direção inversor, mais y2 na direção j-versor, mais z2 na direção k-versor, e eu tenho um R1 que é dado por um x1 na direção inversor, mais um y1 na direção j-versor, mais um z1 na direção k-versor. É fácil de se observar que R2 menos R1 nada mais é do que x2 menos x1 na direção inversor, mais y2 menos y1 na direção j-versor, mais z2 menos z1 na direção k-versor. Maravilha? Bom, vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder treinar um pouco. Então tá aqui, ó. Na figura 4.2, o vetor posição de uma partícula é inicialmente R1 menos 3, mais 2 e mais 5. E depois passa para R2, 9, 2 e 8. Qual é o deslocamento da partícula? É bem trivial, né? Então note, ó, você tem menos 3 em x, ou seja, daqui até aqui é menos 3. Você tem 2 em y, daqui até aqui é 2. E você tem 5 em k. Você tem 5 em k. Então tá aqui a minha partícula. Esse aqui, ó, é o meu vetor R1. Tá aqui o meu vetor R1. Ok? Aí depois ele vai para 9 na direção I, ou seja, aqui até aqui é 9. Ele continua em 2 em J, ou seja, ele continua aqui na mesma altura aqui. E ele vai para 8 em K. Então daqui até aqui você tem 8, tá certo? Então tá aqui o seu vetor R2. Tá aqui. O ΔR, que é R2 menos R1, é um vetor que liga a extremidade do R1 à extremidade do R2. Então está aqui o meu vetor ΔR. Se você fizer a conta, é fácil de ver que isso vai dar R2 menos R1. Então, ΔR é igual a 6 metros na direção I, porque é R2 menos... Opa, é menos R1, então vai dar mais 9 menos menos 3 vai dar 12 na direção I, 2 menos 2, 0 na direção J, e 8 menos 5, que vai dar 3
na direção K. Certo? Basta você fazer componente por componente. 9 menos 3 dá 9 mais 3, que dá 12. 2 menos 2 dá 0. 8 menos 5 dá 3. Isso aqui tudo em metros, tá certo? Em metros. Ou seja, eles têm um deslocamento de 12 metros na componente I, 0 em Y e 3 na componente K. Beleza?